Hoje teremos mais uma aula de português. Na aula de hoje, estudaremos sobre um gênero textual que conhecemos como entrevista. O que é entrevista? É um gênero textual, é uma forma de produzir um texto. Qual é a função, então, desse texto que nós conhecemos como entrevista? Tem a função de passar uma informação. Onde são veiculadas as entrevistas? Onde podemos encontrar entrevistas? Em jornais. Esses jornais podem ser impressos ou jornais televisionados, na televisão, em revistas, na própria internet, televisão, como eu havia falado antes, e rádios, entre outros lugares podemos encontrar. Tipos de entrevistas. Como que são classificadas essas entrevistas, esses textos, esse gênero textual conhecido como entrevista? Existe a entrevista jornalística, que é feita pelos jornais, pela televisão, na parte de informação. Entrevista de emprego. Então, a pessoa está à procura de um emprego, ela marca uma entrevista onde eles vão perguntar algumas informações a respeito do conhecimento daquela pessoa dentro de determinado serviço. Vai ter uma série de perguntas para esse possível empregado, para esse candidato à vaga de emprego. Tem entrevista psicológica, então, a partir do momento, de repente, que passa naquela primeira entrevista de emprego, é preciso passar por uma psicóloga, onde ela vai fazer uma série de perguntas, fazendo uma entrevista. Entrevista social, que são por meios, para conhecer um pouco da realidade social. Entre outros tipos de entrevista, então. A entrevista é um texto marcado pela oralidade, ou seja, por que é marcado pela oralidade? Porque normalmente quem entrevista uma outra pessoa, ela vai escrever conforme a outra pessoa for relatando, for falando. Ela vai deixar o mais real possível, ela não vai transformar as palavras do que o entrevistado falou. A entrevista é produzida pela interação entre duas pessoas. Então, para que aconteça esse gênero textual chamado de entrevista, é necessário pelo menos a interação de, no mínimo, duas pessoas. Então, uma dessas pessoas é o entrevistador. O entrevistador é aquele que é responsável por fazer as perguntas, elaborar e perguntar, e a outra pessoa é entrevistado, que vai responder as perguntas feitas pelo entrevistador. Então, na entrevista, nós temos pelo menos a interação de duas pessoas, entrevistador e entrevistado, aquele que faz as perguntas e aquele que responde a pergunta. Podemos também ter um entrevistador e vários entrevistados ao mesmo tempo, mas, no mínimo, duas pessoas, para que aconteça a entrevista. Então, a entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é sua principal característica. O que seria o discurso direto? São as falas. Um pergunta e o outro responde. É a conversa, é o diálogo entre as pessoas. Isso seria o discurso direto. A entrevista, então, possui essa questão do discurso direto. O entrevistador pergunta e o entrevistado responde. Um exemplo seria o entrevistador entrevistar um médico. Então,
ele vai, de repente, estar perguntando algum tipo de problema dentro da medicina nesse momento, alguma doença que está sendo procurada uma cura, está tentando ser resolvido aquele problema, e o médico vai falar, né, sobre todo o conhecimento que ele tem sobre aquela doença. E o entrevistado vai elaborando perguntas que sejam de interesse da sociedade e vai propondo um debate, de certa forma, sobre aquele tema, para que as pessoas tenham um conhecimento melhor, recebam essas informações e compreendam melhor sobre aquele tema tratado na entrevista. Características da entrevista. É um texto informativo ou opinativo. Então, a entrevista ela tem a intenção de informar, como eu falei para você. Se fosse uma entrevista com um médico falando sobre uma determinada doença, a intenção é deixar o leitor, se for no caso de jornal impresso, ou o telespectador, se for no caso de televisão, informado sobre aquele assunto. Como eu falei anteriormente, tem a presença do entrevistador e do entrevistado. Se for num jornal impresso, vai aparecer o nome do repórter, o nome da pessoa, do apresentador, de quem está entrevistando, aparece o nome do entrevistador e aparece o nome da pessoa entrevistada. Então, aparece o nome do entrevistador e a pergunta, depois abaixo aparece o nome do entrevistado e a resposta. E assim vai, pergunta e resposta, pergunta e resposta. E se for em algum programa de televisão ou rádio, nós vamos escutar as próprias pessoas, o próprio entrevistador e o entrevistado, conversando no próprio diálogo, né? Linguagem dialógica e oral, como eu falei para vocês, a linguagem é em forma de diálogo, pergunta e resposta, é uma conversa, a entrevista é uma conversa, e oralmente. No caso do jornal impresso, ela é feita anteriormente, de forma oral, o entrevistador entrevista a pessoa e depois transcreve para a forma impressa. Marca do discurso direto e da subjetividade. Então, como eu falei antes, discurso direto, a questão do diálogo, da fala do entrevistador e do entrevistado. Mescla da linguagem formal e informal. Então, a linguagem formal é aquela preocupada com toda a regra da gramática, em toda a concordância gramatical, em toda a preocupação com a gramática. E a informal é aquela que nós falamos no dia a dia, que não traz, às vezes, alguma das regras de gramática. Como é uma entrevista, eu tenho que copiar, transcrever, conforme o meu entrevistado vai conversando. E, de repente, ele pode falar de uma forma informal, né, não obedecendo todas as regras de gramática, e isso vai ter que aparecer no meu texto da forma que ele falou. Estrutura da entrevista. Então, como funciona para eu dizer que esse texto ele é uma entrevista? Escolha do tema. Então, nós temos que saber anteriormente qual vai ser o assunto abordado com o entrevistado. Eu escolhi o meu entrevistado, eu já sei quem eu vou entrevistar, eu já vou saber o tema, o assunto que nós vamos conversar durante a entrevista. Elaboração do roteiro. Então, é importante que antes que eu encontre o meu entrevistado, o entrevistador, né, se eu sou o entrevistador, eu tenho que saber o que eu vou perguntar, quais são as principais perguntas que eu quero que o meu entrevistado responda. É claro que um bom entrevistador, ele, durante essa entrevista, à medida que o entrevistado vai respondendo, ele vai criando novas perguntas. Mas é muito importante ele chegar até o entrevistado com um roteiro já, com algumas perguntas pré-elaboradas. Depois de pronta essa entrevista, eu vou criar o meu título. O título tem que ser algo atrativo,
que deixe o leitor ou o telespectador curioso para ver essa entrevista, assistir essa entrevista ou ler essa entrevista, da forma que ela for publicada. E eu faço uma revisão, né, para ver se eu me equivoquei, se ficou legal, se eu preciso organizar bem esse meu texto antes dele ser impresso no jornal ou na revista ou colocado na internet, ou fazer uma revisão de como ficou aquela imagem da entrevista para que passe na televisão. Bons estudos e até a próxima aula!